Seja bem-vindo a mais um episódio do AgriCast, o podcast do agronegócio. Lembrando que o AgriCast ele é realizado com o apoio das empresas Valongo Escritório Rural, AgriCompany, Consultoria Agropatrimonial e Amaral e Melo Advogados. E hoje nós vamos bater um papo aqui sobre um tema que elegemos o título de Pai para Filho, a jornada da sucessão familiar no campo. E nada mais justo do que trazer pessoas que estão vivendo essa transição no campo, que está ingressando agora no negócio da família. Então, estamos aqui com uma nova geração. Isso nos deixa bastante feliz, porque tem uma narrativa, né? O jovem de hoje não quer saber de nada, não sei o quê. E quando, na verdade, a gente olhando a realidade, é diferente. A gente vê muitos jovens querendo, né, aprender. E para debater esse tema, então, nós temos aqui a Ana Carla, a Beatriz e a... Meninas, sejam muito bem-vindas. Ana Emília, conta um pouquinho da sua história para os nossos ouvintes te conhecer. De onde você é? Oi, tudo bem com todos vocês aqui, né? Eu sou Ana Emília, eu sou de Jataí, tenho 23 anos. Há 2 anos, eu trabalhei 2 anos na medicina veterinária. Logo quando eu entrei na faculdade, já comecei a trabalhar com reprodução bovina. E em julho de 2023, eu resolvi sair desse emprego que eu estava para começar a trabalhar com meus pais, para ver a dificuldade que estava tendo ali e tentar ingressar no negócio da família mesmo. E seus pais são produtores? São produtores rurais, a gente mexe com gado e com lavoura. E a gente está tentando aí ingressar cada vez mais, né, nessa empresa rural familiar, né, e tem muita dificuldade aí no início, né? Tendo muita dificuldade, mas sem desistir. Nós vamos entrar nesse assunto. E aonde a propriedade de vocês? Fica rumo Mineiros e rumo Serranópolis. Legal. Beatriz, seja muito bem-vinda, né? E conte um pouquinho aí da sua história para os nossos ouvintes te conhecer também. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, né, de participar do podcast. Bom, eu sou de uma família dos 2 lados, materno, paterno, de produtores rurais. Minha família trabalhou sempre com pecuária, né? Pecuária de corte. Aqui em Rio Verde? Isso, sou natural daqui de Rio Verde, né? Então, por isso, resolvi cursar medicina veterinária quando, né, fui prestar vestibular. E durante a minha graduação, eu me identifiquei muito com a parte de pesquisa e depois da minha formação, eu optei por fazer mestrado, doutorado. Que bacana! Então, assim, a minha vida profissional foi tomando o rumo mais direcionado para o meio acadêmico. E aí, assim que eu tive a oportunidade de retornar para Rio Verde, porque eu morei 12 anos, eu fiz minha graduação fora, eu morei 12 anos no interior de São Paulo, em Araçatuba. Então, assim que eu tive a oportunidade de retornar, que eu sempre tive vontade de retornar para cá, eu continuei dando aulas aqui até o nascimento da minha filha, que tem 2 aninhos. E assim que eu retornei, eu comecei a me inteirar mais da questão dos negócios, né, junto com meu pai. E aí nós fomos organizar a casa no sentido de organizar a nossa sucessão, né, patrimonial e essa sucessão também de atuação nos negócios. E organizamos a casa e depois veio o lado do meu marido, né, que ele estava precisando, o negócio dele junto com o irmão já bastante consolidado cresceu e ele precisava de auxílio, né, nessa parte de gestão. Sim. Então, atualmente eu me divido aí entre a parte, né, da minha família, do meu pai, que já está mais organizada, toma menos tempo, e a parte de gestão junto com meu marido no negócio que ele tem com a família dele. Eu imagino quantos desafios aí você tem enfrentado. Nós vamos abordar isso no decorrer desse episódio. Ana Carla, tudo bem? Seja bem-vinda.
Fale um pouquinho aí da sua história, de onde você é. Obrigada pelo convite. Eu sou Ana Carla, sou de Rio Verde. Meu pai tem propriedade junto com os irmãos em Montevidéu. E de sucessão somos só eu e meu irmão. Eu tô com 26, meu irmão 28, nós dois formamos para agronomia. Meu irmão sempre foi totalmente voltado para o agro, assim, desde criança, em cima da máquina com meu pai, e já eu não. Eu até o 3º ano eu queria fazer arquitetura, e aí vendo muita gente, filhos de produtores, que tinham tentado fazer curso, e aí, tipo assim, fazia medicina, tava lá, morreu no agro. E aí, por fim, eu acabei desistindo da arquitetura, ingressei para agronomia e aqui eu tô, sabe, feliz. E a cada dia tentando ajudar mais o negócio, que é um negócio promissor, né? Muito. E é isso. E você terminou a agronomia? Terminei agronomia, depois eu fiz um MBA, né, em gestão de agronegócios. E sempre tentando, né? Atualizar dos temas. E você hoje está inserido no negócio, mais na parte da gestão, ou mais no campo, exercendo mesmo a agronomia? No todo. Lá em casa todo mundo é severino. Todo mundo faz um pouco de tudo. Só meu irmão mesmo que fica mais no operacional, que é o que ele gosta mais. Ele não gosta muito de contato comercial e tal. E aí eu e minha tia acaba que a gente fica na gestão e no financeiro, assim, gestão de pessoas e financeiro. E eu com meu pai, a gente fica na parte comercial, assim, de definir o que vai plantar, de definir o insumo que vai usar. A parte mais estratégica, sim, digamos. E também na comercialização de grãos. Eu e meu pai nessa parte, eu e minha tia na parte de funcionários e financeira, né? E nesse movimento, qual foi assim o grande desafio? Porque eu imagino, você cresceu no ambiente familiar ali, a empresa familiar, a gente tem alguns conflitos familiares, conflitos também nessa idade, dúvidas, vou fazer arquitetura, não vou fazer arquitetura. Como que foi para você assim, tomar essa decisão? Quais desafios você acha que você enfrentou ali? O desafio de mudar de curso, eu não sofri hora nenhuma. Quando eu decidi que eu ia fazer agronomia... Você já estava cursando arquitetura? Não, eu estava prestando vestibular. Mas aí quando eu decidi que eu ia fazer agronomia, eu nunca sofri. Nunca fiquei me martirizando. Deixei meu sonho, sabe? Fui bem resolvida. O desafio foi depois de formada, para entrar no negócio mesmo. Como sempre foi só minha tia e meu pai... Teve muita dificuldade de abertura para... E sua tia, ela é sócia do seu pai? Sim. É irmã? Sim, irmã do meu pai... Aí ela tem filhos? Não tem. Não tem? Meu pai tem 4 irmãos, né? Sócio, só ele e essa tia, a Cleide. E ela não tem filhos, sou só eu e meu irmão mesmo, na família. Isso facilita, né? Quanto mais gente, mais complexo. Sim. Só que como... Era um monopólio, assim, só os dois. E acaba que entra 2 pessoas com geração diferente. Cabeça diferente. Assim, não tem a confiança, né? Será que vai conseguir tomar conta? E ver, né? E aos olhos do pai, o Nunca filho cresce. É sempre filho, né? Será que ele vai dar conta? Né? Tem até essa desconfiança, né? O meu pai, eu sinto, assim, que ele sempre acreditou mais na gente. É pai, né? O pai... Já ela, eu sentia que tinha mais resistência. Aí foi bem difícil no começo de delimitar funções, o que cada um ia fazer. Foi bem complicado. Aí até um momento eu surtei, quis ir trabalhar fora. Aí meu pai deixou, né? Eu falei, vai ver o mundo como que é. E assim, trabalhar em casa é muito melhor do que com o mundo. Porque você ouvir desaforo de quem você ama, que você sabe que quer te instruir... É totalmente diferente que você vê de uma pessoa que tá foda-se, só quer ver cifras. A intenção é muito nobre, né? É. Dos pais. Sim. E lá fora nem sempre A empresa é só cifras, você é só mais um no mercado, né? Uhum. E aí, mas foi muito bom eu ter saído tanto para mim quanto
para minha tia, para o meu pai, que quando eu voltei com muito mais credibilidade, eu penso. E mais segura também, mais eu imagino, segura, né? E aí, agora, hoje em dia, a gente dá super certo. De vez em quando tem, né? Um arranca-rabozinho, mas não tem jeito. tá tudo definido, função de cada um, todo mundo se ouve para tomar as decisões. Eu acho que o mais importante é isso, né? É o respeito. Eu também não sou produtor rural, mas a nossa empresa é familiar. E acho que o respeito, acima de tudo, o diálogo, Sim. né? Entender que ali dentro da empresa, a gente não está falando de família, nós estamos pensando no melhor do negócio. Acho que ter essa consciência é muito importante. Ana Emília, e você? Me parece que recentemente você entrou no negócio, não é? Você terminou a faculdade de medicina veterinária? Não, estou no 7º período ainda. Ah. Mas aí eu larguei um pouco a veterinária, né? Para entrar igual a gente entrou trabalhando com a AgriCompany agora. Arrastei meus familiares, foi difícil na época. E agora está andando as coisas. Eu estou entrando mais na parte financeira, na parte de gestão mesmo, com a ajuda do pessoal, do Randolfo, do Lucas, está indo bem. Só que, mesmo assim, por ser mais nova na família, a mulher tem uma dificuldade, né, de ter uma voz mais ativa ali dentro. E como minha cabeça é bem diferente do meu pai e do meu irmão, complicou mais ainda um pouco. Meu pai é bem tranquilo, só que ele é até tranquilo demais. Meu irmão mais... Uhum. Seu irmão é mais velho? Mais velho. E tá no negócio há mais tempo, né? Ele tá na atividade fim da fazenda. Tá lá no campo mesmo, né? Sim, e agora chegar uma pessoa querendo mudar tudo, não tem como, né? A gente tem que chegar devagar, tentando ver se a gente vai fazer a diferença ali com eles, né? Eu não tenho dúvida. E a grande questão é essa. A gente estava falando em off, né? O produtor, ele sabe produzir, ele está ali, sabe comprar semente, sabe que hora que vai vender, que hora que vai plantar. Só que tem umas atividades periféricas ali, como a gestão financeira. Você ter um fluxo de caixa, saber o que é despesa, o que é receita. Tradicionalmente, o produtor não preocupava com isso. Eu não tenho dúvida que a partir do momento que você começar a mostrar resultado, você vai começar a ser ouvida mais, né? Porque não tem nada mais para te dar credibilidade do que resultado. A gente não pode ser hipócrita. Você deu resultado, não faz isso não, menina. Você fez, deu certo, todo mundo bate palma, né? Mas até você ter a coragem para fazer... E você, Beatriz, conte um pouquinho aí da dificuldade. Eu também sou apaixonado na academia, assim, eu fui professor durante 11 anos, comecei a fazer doutorado, e quando você vai para essa linha, né, de pesquisa, você acaba saindo fora um pouquinho do mundo real. Pelo menos comigo foi assim. Você fica tão apaixonado no que você está fazendo. E foi uma decisão fácil, difícil largar essa pesquisa? Olha, fluiu, né? Assim, pelas circunstâncias da vida, né? Acabou que eu fiz essa formação com intuito, e eu confesso que essa realidade que às vezes a gente escuta do pessoal mais antigo, que falava assim, vai estudar para você não ter que ir para a roça, sabe esse papo? Porque a vida na roça é muito difícil, é muito sofrido, a gente não ganha dinheiro. E eu confesso que quando eu estava no meu estudo, né, na minha formação profissional, tinha um pouco disso, assim, de... minha filha vai se profissionalizar para você conseguir uma oportunidade, para você não ficar só dependente da atividade rural. E eu vi que durante esse processo foi mudando o cenário, né? E hoje em dia a atividade agropecuária se modernizou, né? Cresceu, trouxe mais oportunidades para as novas gerações. Então, eu fui para esse caminho e, de repente, eu vi minha vida, né, me puxando de volta para as minhas raízes e me inserindo ali de cabeça de novo. Eu confesso que, quando eu entrei na veterinária, eu tinha intenção de formar, voltar e trabalhar na fazenda. Mas aí, as coisas vão mudando, né? Às vezes, abrem-se novos cenários que a gente não conhecia.
E foi assim comigo, assim, mas foi fluindo naturalmente pelas circunstâncias da vida. Qual foi a linha de pesquisa que você estava? Eu trabalhava com a parte de embriões, né, de produção de embriões. E de cavalos? Então, não, bovinos. Né? Então, eu estava inserida na pecuária e atuava, né, nessa parte de reprodução, minha formação em reprodução, mas assim, a pesquisa em si que eu realizava era com a parte de embriões. Inclusive, já achamos um orientador para você. Pois já pelo menos marca um horário aqui. Acabamos de fazer um elo ali, né? que vai te ajudar bastante. Com certeza você vai ter que fazer o artigo científico, né, o TCC. Que bom. O podcast ainda, além de levar informação, traz isso, esse network. E a gente tem que entender que a gente não faz nada sozinho. A gente precisa colocar a cara, mostrar, né? E mostrar para que a gente veio, que a gente quer aprender. Uma das coisas que a gente bate muito nessa tecla é de ter uma humildade intelectual. Hoje a gente vê que as pessoas, por exemplo, não querem assistir uma palestra ou um curso. Vou lá, já sei o que esse cara vai falar. Né? E toda vez que a gente frequenta um ambiente assim, a gente sai mais rico, com mais informação, né? E, no seu caso, conflito de ideias geracional. Seu irmão é mais velho, você falou? Sim. Teve esse conflito lá dentro, você que é um jeito... A Ana Emília até começou a falar um pouquinho. Você tem um olhar X e eles assado. Como que você lida com esse... Tem conflito. Tem ainda, não tinha. Tanto... Igual, eu e meu pai, no início, a gente aprende uma coisa na faculdade, na prática é outra. Aí... Vamos supor, parte nutricional. Eu queria colocar o que eu aprendi na faculdade. Meu pai, tá, então vamos, põe do seu jeito. Aí eu ia quebrava a cara. Ele tá vendo que não é assim? Aí, na decisão de uma variedade, por exemplo, eu e meu pai estudam, falam, não, vamos plantar essa e essa. Aí chega lá no operacional, meu irmão, negativo. Desse jeito não vai dar certo. E aí... É difícil, tem que ter os conflitos, mas tem que ir ajustando, né? Pra fluir... como fala? Para ficar compatível as ideias de todo mundo. E a gente tem que acatar, né? Acatar ideias. E como eu falei, a minha empresa também é familiar. Vamos fazer assim? Não vamos fazer não. Aí você faz assim, dá certo? Maravilha. Se der errado. Se der então, errado. você tem que ter todo esse jogo de cintura. E isso é com o tempo. É com o tempo que vai adquirindo essa segurança, essa maturidade, né? Esses resultados. E, Beatriz, nessa situação que aí você casou, você também está no negócio junto com o esposo, junto com a família, acaba se comunicando ali os negócios ou são dois negócios bem distintos e você está no meio do fogo? Não, são dois negócios distintos e aí eu fico, né, assim, me dividindo entre os dois. Mas, assim, da parte do meu pai, né, eu confesso, assim, que já a casa está organizada, então demanda muito menos... Vocês fizeram o planejamento sucessório? Sim. O seu pai é a segunda geração? O seu avô já tinha terra? Como é que é? Na verdade, o meu avô comprou a fazenda aqui em Goiás, né, em Rio Verde. O pai da minha mãe. E aí, então, meu pai e minha mãe receberam, né, essa parte dessa terra do meu avô. E aí deram continuidade, né, no negócio. Antes era pecuária, aí de um tempo para cá nós resolvemos não entrar para a agricultura, mas nós resolvemos arrendar, né? Porque daí... Meu pai já não animou e meu pai é médico, ele não tem assim esse tempo para se dedicar. Então, nós optamos por arrendar a área, mas para a agricultura, né? Então, as terras antes de pastagem foram abertas para agricultura e as partes que não são possíveis, não são agricultáveis, a gente continua com a pecuária, mas também arrendamento. Então, está muito resumido o nosso negócio do lado do meu pai. E meu marido é agricultor. Então, para mim, que sou veterinária, né, foi um grande aprendizado desde sempre. Ter contato ali com o operacional da agricultura.
E aí, então, ele tem um negócio com o irmão dele. E eu percebi que o negócio cresceu, ambos sobrecarregados. Eu falei, gente, eu preciso auxiliar eles de alguma forma, né? Percebi também a necessidade de profissionalização desse negócio. Você falou que é seu esposo e um irmão? Isso. É aqui em Rio Verde também? Isso, aqui em Rio Verde. E então eu percebi que havia necessidade também de profissionalização, de divisão de tarefas melhor. E, né, meu marido já tinha participado da mentoria, com a Agri Company. Qual, você lembra? Eu acho que ele foi a primeira turma. Olha, nós temos 3 mentorados aqui. As 3 fizeram a mentoria Agri Company. Eu não tive a oportunidade de fazer. Então você vai fazer agora, quando é, Brunão? 30 e 31 de agosto, nós vamos ter a 6ª edição da mentoria Agri Company. A gente está decidindo o local ainda, mas a gente fez a última em abril, foi um sucesso. A Ana Emília fez, né, Ana Emília? Foi um sucesso? Foi um sucesso. Então, fale mais de sucesso. O que você achou da mentoria? A mentoria em si, ela abriu muito minha cabeça. Já pensava em profissionalizar mais a fazenda, né? Porque a gente vem assim, igual como eu trabalhava com a veterinária, você vai em várias propriedades, convivia propriedades de amigos, e você vai vendo coisas que faltam na sua, né? Se está faltando, tem algum problema a ser resolvido, né? Bacana esse olhar. Então, coisas que você queria ver lá na sua propriedade. E aí foi isso que me fez querer entender mais sobre o negócio, né? Saber o que está faltando, por que está faltando, né? E a mentoria abriu muito. E a oportunidade de ter a reunião VIP após a mentoria, que eu fiz com o Randolfo, foi muito bom, que eu tive a oportunidade de levar a minha família, né? E foi quando tudo começou. A conversa, até desenvolver para a gente virar cliente de vocês. E com isso, você percebe que a gente estava falando de humildade intelectual. Tá, você saiu de Jataí, você veio para Rio Verde, teve um gasto e é um investimento, porque ali abriu sua cabeça, você acabou convencendo os seus pais da importância de fazer essa gestão e com isso você ganha confiança, você ganha mais credibilidade. Percebe que com o tempo, que certas ações ali vai desaguando? É devagar, né? Assim, a vontade particular minha era que todos tivessem feito a mentoria, né? Mas como era impossível isso ser feito, aí eu falei, eu vou e quem sabe eu trago eles, né? Mas no começo é sempre complicado, assim, tem uma barreira ali, querendo ou não, né? Com toda certeza. E é esse o assunto, né? Esse conflito de geração. E a gente tem que entender que eu sou pai e eu lembro como o meu pai olhava para mim e como eu olho para os meus filhos. Então, hoje acelerou, né? Antes era de 10 a 15 anos, você trocava de geração. Hoje está tipo 5, 6, está trocando muito rápido. E a forma, por exemplo, que o pessoal hoje de 15 anos pensa é diferente da forma que você pensa, é diferente da forma que eu penso, que meu pai pensa, que meu avô pensa. E a gente entender isso é muito importante. Sobretudo, expor isso para as pessoas mais tradicionais, digamos assim. Falar com o seu avô, com o seu pai, ele entender essa situação e ela deve ser sempre trabalhada com muita cautela, né? E respeitando o processo, um passo de cada vez. Mas, Beatriz, você estava falando... Aí, na questão do seu esposo, ele é a 2ª geração ou ele que foi e abriu área? Como é que a parte dele? Olha, ele também vem de uma família, né, de produtores rurais, também dos 2 lados. E ele acaba sendo um sucessor também. Ele é um sucessor. Mas esse negócio com o irmão dele... Não, então ele não é um sucessor, né? Esse negócio com o irmão dele, ele iniciou na fazenda dos pais, mas os pais assim não estavam... na atividade. Tão atuantes, eles eram comerciantes aqui na cidade, então tinha a atividade rural como algo complementar. E aí, meu marido formou, né, ele é agrônomo, e aí ele queria atuar, né, na área. Então, ele iniciou com o irmão,
é na atividade de pecuária leiteira. Nossa, difícil, né? Sim, muito sofrido. A margem de lucro do leite é muito boa, né? É bem agradável, eu sei. Sim. E aí, depois disso, eles, com o falecimento do avô paterno dele, eles se viram com a oportunidade de entrar para a agricultura. E aí, então, eles iniciaram a agricultura na área do pai e dos tios, né? E estão até hoje, né, atuando aí aqui na região de Rio Verde. Que legal. E então o negócio deles já tem um tempo, né? Já está consolidado. E aí eu vim, né, como agregada, auxiliar aí nessa parte da gestão financeira, planilhar tudo, trazer as informações de forma mais visual para a tomada de decisões. E aí eu brinco assim que eu estando nesse papel, eu também estou trabalhando para a sucessão, pensando na minha filha, né? Porque eu estando inserida no negócio do meu marido, eu posso auxiliar nessa sucessão da parte dele, né? De estar sempre trazendo ela para perto. Porque esse processo de sucessão, ele... 2 aninhos. 2 aninhos. Mas começa de pequenininha. Com toda né? certeza, e o tempo está voando. Isso, então, assim, criando memórias, trazendo a criança para o universo, né, da fazenda, o funcionamento da fazenda. Então, assim, quando a gente está com ela lá, a gente leva ela, filha, esse é um trator, identifica tudo para ela, como se, né, assim... Eles têm entendimento, né? As crianças aí são umas esponjas, assim, para absorver informação. Então, a gente já fica inserindo ela nesse meio para trazer, né, o senso de pertencimento, de que aquilo ali será dela um dia, de que ela faz parte... de que ela é importante nesse processo, né? Então, assim, nesse dia a dia ali dessa função que eu estou exercendo, agora pós-maternidade, que é essa gestão financeira da parte do meu marido, eu também estou buscando, né, trabalhar nesse processo também de sucessão, pensando na minha filha. É importante a gente falar sobre isso, porque a pessoa tem uma ideia que gestão financeira... é uma situação fácil, né? Dinheiro vai entrar aqui que eu tenho que pagar, mas quando você pega uma gestão mesmo para mensurar, por exemplo, o que são custos operacionais, né? Eu preciso de um parafuso X, eu preciso ter um pneu, troca de pneu, tem coisas que o produtor ele não faz conta. E aí, na hora que ele vai fazer essa conta de manutenção do maquinário, a conta é altíssima e ele não sabe por que a margem de lucro dele está reduzindo. Então, é preciso anotar tudo isso. Porque quando a gente está numa empresa, e hoje a gente já sabe, né, a fazenda é uma empresa, ela precisa ter essa gestão empresarial. Quando você vai numa empresa, uma empresa organizada, ela tem controle de tudo, controle de estoque, o que entra, o que sai, o que não entra. Na fazenda deve ser assim. Quanto mais eu conseguir ter essa precisão, né, dessa gestão, melhor você vai tomar decisões. Questões, por exemplo, será que compensa abrir área? Será que compensa eu arrendar uma área? Teve pessoas, a gente está passando por um momento de crise, graças a Deus a nossa região supera, né? Porque tem regiões aí que estão bem complicadas, mas é um cenário de crise. E teve produtores lá que eles fizeram contas e não plantou o milho. Falou, não vou plantar o milho, porque ele, no máximo, vai empatar ou tem perda, uma chance de perda. Então, assim, é muito importante ter esses dados, né? Ô, Ana Carla, as meninas falaram da mentoria, você também participou da mentoria. Qual que foi o ano, você lembra? Eu fui a primeira aqui em Rio Verde. Você foi a primeira aqui em Rio Verde? E o que você achou? E era no outro modelo ainda, né? Foi. Era um modelo mais pertinho. É porque você não fez o novo, você não sabe se é novo ou velho modelo. É porque antes, a mentoria a gente fazia ela em 6 dias. Era um módulo cada dia. Foi. E aí eram 6 módulos. Agora e foi aqui no escritório, foi aqui, né? no andar de cima. Era tipo assim, para 10 pessoas, era uma coisa mais... Hoje a mentoria ela está com 9
11 módulos, e é sexta à noite e sábado o dia inteiro. O que a gente fez assim para otimizar o tempo das pessoas? É muito mais fácil você ficar um dia inteiro ali do que tendo... Toda noite. Mas na época ali, a mentoria deu uma luz ali para o grupo familiar de vocês? Muito. Foi através da mentoria que a gente conseguiu organizar melhor lá em casa. Desde a gestão financeira, desde parte tributária, sabe? Da sucessão mesmo, né? De organizar a sucessão. A questão uma coisa importante também, né? A questão da governança. Sim. Delimitar as funções, o que cada um se encaixa em qual setor, definir salários. Foi através... Isso. Aí, no início, até a gente estava falando antes, né? Eu consegui trazer minha tia primeiro para a reunião, para vocês, o Randolfo, no caso, né? Explicar como que seria, para depois ela conseguir convencer meu pai. Ele foi mais relutante, porque o meu pai é mais da parte, igual você estava falando, do operacional, ele sabe produzir. Só que o por trás dos bastidores, ele nunca participou, sabe? E acham chato pra caramba, Pra né? caramba, meu Deus. Pagar boleto, emitir guia. Não, ele deixa os boletos tudo dentro da caminhonete. Passa da hora. Se deixar por ele, né? E aí, foi graças à mentoria que a gente conseguiu organizar melhor a fazenda no todo. Que legal. E é importante a gente falar dessa questão de governança, é uma palavra técnica, né? Mas olhar e ver o que eu tenho aptidão para fazer. A Beatriz, ela tem aptidão ali para ficar na gestão financeira. Talvez não tenha tanto, mas é a que mais tem, né? E a gente precisa adentrar nessas características, porque no final do dia você vai fazer aquilo lá diariamente. Então você tem que ter gostar. Eu até tenho uma frase que eu falava muito para meus alunos, que a criança faz o que gosta, adulto faz o que é necessário. Não necessariamente você vai fazer uma coisa que você odeia, mas você tem que aprender a gostar daquilo ali. E geralmente a gente não gosta daquilo que a gente não conhece. Você começa a conhecer, você vai começando a apaixonar, a entender como que aquilo funciona. E outra situação também, quando a gente fala de sucessão, o que o patriarca, a pessoa mais tradicional, ele acha? Muitos, né? Não são todos, que ele vai sair da operação. Então, eu vou colocar ali quem vai tocar é a Ana Emília, é a Beatriz, é a Ana Carla, é o irmão dela, e quando, na verdade, não é. Hoje, muita gente chama de hold, né? Esse nome ficou muito famoso. Só que, na verdade, o que é? O produtor rural, ele trabalha ali na pessoa física, ele organiza o negócio dele fazendo o quê? Uma pessoa jurídica. Ele vai ser uma empresa agora. E como uma empresa, ele vai fazer os atos constitutivos. E ali nesses atos, depois que faz esse contrato social, você faz um acordo de cotista. A Ana Emília, ela é sócia. Ela vai ter 20 cotas, a Beatriz 20 cotas, a Ana Carla 20 cotas, o pai 40 cotas. Quem vai ser o administrador? Então, tudo fica ali. Quem que vai pôr a mão na massa? E isso fica muito organizado. Não significa que o produtor, ao optar por fazer a sucessão, ele vai sair do negócio. Isso tem que ficar muito claro. E de você discutir isso em vida, você não tem noção o tanto que ameniza. Porque discutir isso pós-mortem, no escritório nós temos inventários, pessoas que tinham uma harmonia familiar. Na pandemia a gente viu isso, né? Abruptamente aí o patriarca deixa esse mundo e deixa a família perdida. E agora, o que eu vou fazer? Aí, por exemplo, nós temos um tributo que é caríssimo. Aí, só o fato, eu construir, só o fato de eu morrer e passar para meu filho, eu tenho que pagar. Tem que vender um alqueire aqui. Talvez o cara... Dilapida o patrimônio para arcar com os custos, né? Sim. Dessa sucessão patrimonial. Do tributo, desse imposto. Porque aqui em Goiás é 8%. Então, Por enquanto. Por enquanto. Tem um projeto de lei aí para 20%. E qual que é o negócio? Se eu tenho essa visão, então, fazer o planejamento em vida, além de eu levar a harmonia familiar
Porque uma coisa é certa, todos nós vamos passar dessa para melhor, né? Espero que seja melhor. Estou lutando por isso. E essa questão, por exemplo, a partir do momento que eu tenho o planejamento sucessório, faça a gestão financeira. Então, vamos fazer o seguinte agora. Vocês vão ter um Prolabore. Final do ano, a gente faz uma distribuição de lucros e X% a gente vai colocar num fundo. E a empresa vai ter um fundo próprio, um capital de giro ali. Então, precisou comprar área e tal. O produtor ele tem que ter isso em mente. O dinheiro da empresa é dinheiro da empresa, o dinheiro pessoal é dinheiro pessoal. Tem muitos produtores ainda que trabalham misturando, né? Quando a gente começou era assim, tudo misturado, conta pessoal. A primeira coisa que foi feita foi dividir, né, a conta pessoal da fazenda. Mas a gente está no processo, né? Foi feita a holding e a gente está no processo de adaptação. Tem, acho que uns 6 meses. Então, é tudo muito novo. Até hoje, meu pai fica meio que questionando, sabe? Gente, para que Prolabore? Nunca tive isso, nunca tive salário. A minha madrasta vive falando que agora seu pai é assalariado. Mas é o mais certo. Porque pra gente que fica alimentando as planilhas, por exemplo, aí pensa, você fica alimentando lá com despesa pessoal de loja. E a minha tia e meu pai são sócios. Minha tia não precisa saber o gasto pessoal do meu pai, né? Nossa, você tá tomando uísque. Esse valor, né? Tipo, cada um faz o que quer do seu salário, né? Isso. E a fazenda que tem que se manter, né? Mas isso, pra gente, né, parece tão óbvio, né? Mas até a pessoa ter essa conscientização, né? Meu pai mesmo, ele fala, eu fui ter o carro no meu nome, eu tinha mais de 30 anos. E que antes era tudo do meu avô, né? Falei, pois é, você sentiu na pele como que é depois, o depois. Boa. Mas assim, lá em casa até que ele tem a sorte que os irmãos foram bem compreensíveis na hora de fazer inventário, sabe? Mas a gente nunca conhece o outro até a hora de chegar, né? Assim, o dinheiro muda tudo, né? Tem o ditado, né? Conheça seu cônjuge no divórcio, seu irmão no inventário e os seus amigos na dificuldade. É mais ou menos por aí. Vocês conseguiram fazer isso, Anemília? Separar as contas? Está no processo? Está no processo ainda. Lá em casa é dessa forma ainda. E tem uma dificuldade muito grande, né? Que eu que estou começando com esses lançamentos. E aprendendo agora, né? Também como é que faz tudo para saber que lançamento você faz em tal planilha. É meio complicado, assim, até você entender o negócio em si, né? Mas estamos no processo aí, resolvendo outras pendências, mas mudando isso aí já também. Questão de contas, que é o principal, né? Que a gente precisa saber o que tem no caixa da empresa. É isso. O caixa é rei, né? Vocês também trabalham, conseguiram fazer isso, Beatriz? Separar as contas? Era algo que também, né, havia, né, essa resistência. Esse conflito, né, essa mistura, né, melhor dizendo, entre essas contas e fizemos a separação do que é da fazenda, do que é pessoal e acho que está fluindo bem. Mas, assim, cada dia é um aprendizado, né? Com certeza. E eu, como estou nesse papel da gestão financeira, eu que estou lá planilhando as coisas, vira e mexe, eu tenho que chamar a atenção, né? Do marido, do cunhado, a gente vai com mais cautela, né? Do marido deve ser fácil, né? A gente chamar a atenção do cunhado deve ser fácil. Mas do marido a gente já tem mais liberdade de marido, puxar a orelha. Qual que é o nome do seu esposo? Jales. Jales? Lembrei agora dele na mentoria. Ô Jales, fala lá pro seu irmão fazer isso, né? É mais ou menos assim. Fala pro seu irmão que tá gastando muito diesel. Mas, então, assim, eu até falei, né? Eu sou agregada no negócio, então, às vezes, a gente fica, assim, meio pisando em ovos, né? Mas vai fluindo, com jogo de cintura, né? Com cuidado, vai dando tudo certo. A grande questão é tempo, né? E o que eu vejo que é mais difícil, assim, deve ser para vocês que estão nessa área, são os dados, certo, né? Certinho. Nossa, nem se fala. A pessoa te passar realmente o que ela comprou. A nossa TV ligou aqui. O pessoal já vai dar um jeito. O controle não tá aí? Vai desligar? Tá com isso, eu tô buscar. Tá. Vamos lá. Problemas técnicos todos temos. Mas, meninas, e assim,
se a gente pensar, o que vocês falariam para... Pois é. Corta. Sobre a questão de um conselho assim, para quem está chegando agora, né? Diante do que vocês viram, assim, para a pessoa que está chegando agora, o que vocês poderiam, com o testemunho de vocês? Eu olhei para... Porque o Pedro Paulo chegou ali para pegar o controle, desligou a televisão, aí eu olhei. Mas vamos começar então com você, Ana Carla. Eu acho que a primeira coisa é ter paciência, humildade e respeitar a hierarquia, né? Uhum. Se te derem a abertura, você... Você falou uma coisa bem interessante. E reconhecer que não é porque o jeito do seu pai é diferente do seu que está errado. E reconhecer que a gente erra muito, né? Todo mundo tem defeito e tentando ajustar os pontos para trabalhar em harmonia. Eu acho que essa questão, você tocou numa palavra, e eu vejo muito hoje em dia as pessoas querendo relativizar essa questão de hierarquia. Mas deixar, por exemplo, no mundo empresarial, uma hierarquia horizontal. Não. Isso não funciona. Nós precisamos de pessoas, de líderes. A sociedade sempre, se a gente pega os homens das cavernas, tinha os líderes. E essa liderança, tem pessoas que nascem com ela, tem outras que praticam, né? Desenvolvem a palavra correta. E está tudo bem. Você tem uma pessoa que está acima hierarquicamente, sobretudo o pai, né? Eu mostrar e ver essa autoridade paterna. Até isso na questão familiar, hoje também eles estão relativizando, né? O pai não pode falar assim com o filho. Na minha época, não que eu estou incentivando, mas, cara, fazer coisa errada era um cintinho na bunda ali mesmo. Hoje não vai fazer isso. E a gente é muito importante frisar isso, né? Essa questão da autoridade, tanto dentro da empresa, dentro da família. Achei muito... Eu acho assim, a hierarquia tem que existir, mas eu sempre falo com meu pai, né, com meu irmão, tem que ter respeito de ambos os lados. Não é porque é meu líder que ele pode cagar na minha boca e ficar humilhando, não, né? Tem que ter respeito e tentar alinhar as coisas. Não aos é poucos. Autoritário, né? Não tem que ser de baixo para cima. A conversa tem que existir, o diálogo. Não é porque a pessoa está num nível acima que tudo que ela falar tem que ser acatado. Sim. Né? Mas é importante respeitar essa posição, a gente entender que existe essa posição. Lá em casa, assim, a gente troca ideia. Dou minha opinião. Meu pai não aceitou, beleza. Então, fica na sua opinião. Aí se acontece o negócio na frente, eu te avisei. Né? E vice-versa também. É assim. E você, Beatriz, o que você falaria, hein? Seu olho brilhou quando você estava falando da sua filhinha. E quando... O que você... Uma dica e um conselho para essas pessoas que estão entrando, passando por esse momento? Bom, assim como acontece com várias famílias, né? Comigo também não foi diferente. No início, né, desse processo de sucessão, houveram muitos conflitos. E eu confesso assim, que parte por, às vezes, eu querer impor, né, ideias. Às vezes eram questões técnicas, mas eu não tinha maturidade para abordar nos momentos oportunos, que eu acho que tudo é comunicação, a forma com que você, de repente, aborda o seu pai, chega com uma nova ideia, e às vezes você toca no assunto numa hora errada, mas se você tiver persistência, diálogo e insistir num outro momento, pode ser que dê certo. E eu acredito assim que muitos conflitos também se deram porque lá em casa existia o conceito de que sucessão agora, a partir de agora é com você. Ao invés de delegar, é delargar. E eu sempre tive o conceito assim, bom, eu vou trabalhar junto com meu pai ali, eu vou aprender com ele, nós vamos passar um momento, né, até que ele se canse, que ele queira se aposentar, que nós vamos estar junto ali no negócio. E assim, existia um conceito de que a sucessão era uma
transição abrupta de funções, de cargo. A partir de agora eu saí, agora é com você. E isso me deixava assim um pouco aflita, Como não, né? Ansiosa, que eu falava, gente, será que eu vou dar conta disso, né? Como que é isso? Então, a partir do momento que eu comecei a me engajar mais na área, né? Aprofundar, atuar e participar de eventos, escutar pessoas da área falando, eu fui convencendo ele de que a sucessão é um processo tranquilo, para ir sendo feito assim com calma, gradativamente, em que as gerações trabalham juntas. Perfeito. Né? Então, a partir do momento que houve esse entendimento por parte, então, das gerações anteriores, eu senti que fluiu muito melhor a escuta, a minha participação, a minha opinião, né? E é muito difícil, realmente, você organizar tudo, né, no negócio familiar. Mas eu fico muito grata por ter os familiares, porque é tão bom você saber que você pode trocar opinião com outras pessoas. E de confiança. Da mesma forma que eu ficava angustiada de pensar nessa sucessão do dia para a noite, eu saber que eu tenho, né, com quem contar, trocar opiniões, experiências, é bom, né? Então, assim, mais ou menos por aí. Você acha que tem que ter diálogo, paciência, para achar essa harmonia aí que a Ana Carla falou. É bem isso. Ana Emília, e para você, hein? O que você fosse dar um conselho assim para quem está chegando? Até porque você acabou de chegar, né? Acabei de chegar. De entrar no negócio da sua família. Você falou um pouco das dificuldades, mas você já tem experiência. O que você faria diferente? Um conselho que você daria para quem está vivendo esse momento? Eu acho que o primordial que todo mundo aqui falou foi a calma, né? A paciência no início. A gente estressa e quer desistir porque tá vendo que não tá dando certo, mas é com o tempo. E você mesmo falou, Thiago, questão de mostrar resultado. Tem que ser com calma. A gente vai mudando aos poucos ali, coisas mínimas mesmo do ambiente, e vai moldando as pessoas que estão ali no ambiente com a gente. Isso que vai moldando a empresa. Só que é complicado tudo isso, né? Igual a gente chega de uma vez, os nossos pais acham que a gente quer tomar o lugar deles, e não é. Eles vão continuar mandando, né, ali. Não tem como. Mas é uma via de mão dupla, onde vai unir essas duas gerações aí, né, pra gente trocar ideia e conseguir evoluir cada vez mais a empresa em si. Você estava falando onde a empresa, ela também tem cultura. E isso eu preciso levar também para dentro da fazenda. O que eu aceito e o que eu não aceito? São valores. Por exemplo, você pode delimitar em palavras respeito, honestidade, respeito, confiança. E aí, beleza, eu delimitei. Vamos colocar aqui que um dos meus valores aqui é respeito. Uma pessoa agiu desrespeitosamente com o outro. Foi contra o meu valor. Eu vou aceitar isso? Eu vou lá na pessoa, exemplo, para o colaborador, né? Talvez para o próprio superior. Falou, essa atitude foi desrespeitosa. Lembra que a gente tem valores assim? E é interessante eu escrever esses valores. Eu colocar o que eu quero para dentro da empresa. Geralmente, esses valores são os valores da família. E você coloca lá 4, 5 nomes, né? Virtudes, assim, como honestidade. Coloquei, uma das coisas aqui é honestidade. Você descreve o que você quer sobre essa questão da honestidade. Qualquer ato lá dentro que for desonesto é contra os valores. Isso te ajuda a ter uma clareza e tomada de decisões. Então, é importante ter isso. E uma outra coisa, quando você estava falando, Beatriz, uma coisa que dá para a gente fazer é conselho de sócios. Não é uma empresa? Então, eu vou ter um conselho de sócios. Tem algumas ações que nós vamos tomar que nós vamos deliberar no conselho. Aí é voto. Voto. Você compreende que você vai profissionalizando. Na prática, levar isso é difícil, mas gradativamente, vai falando, vai fazendo, vai mostrando o resultado. E uma das coisas que eu acho bem interessante também é
a continuação disso. Então, eu estou implementando algo hoje, na semana que vem eu olho para ver se deu certo, sabe? Ficar ali em cima daquele negócio. Porque tem muita gente que tem a ideia, vou fazer... morre. Então, faça o básico bem feito, né? Não tem que inventar a roda. Começa pequenininho e vai indo, né? Um conselho também que eu esqueci de falar, que me ajudou demais, é terapia, sabe? Com um psicólogo. Boa. Porque a gente vai se autoconhecendo e aí sabendo os nossos limites, sabendo o que eu vou aceitar, né? Será que é isso mesmo que eu vou querer pra minha vida? Né? Porque ninguém é obrigado a nada. A gente tá ali porque quer estar ali. E aí, se não... Tipo assim, se não te faz bem, vai pra outro rumo, né? Não pode ficar preso naquele... Não é uma obrigação você estar ali, né? Você tá ali porque você gosta e que você quer dar continuidade no suor. Igual meu pai, você ouvir ele falar de agricultura... Você fala, meu Deus, eu quero ser agricultor. Porque ele gosta muito, sabe? Então, a gente tá ali por ele também, né? Não por obrigação. Mas é muito importante você falar isso, né? Porque quando a gente vai fazer a governança, você olha, por exemplo, eu quero ser médico. O pai, né, talvez era o primogênito, colocou todas as esperanças no primeiro filho ali, é ele que vai ser o... E talvez ele não quer, ele quer ser ator, frustrado, coitado. Né? Então, assim, a gente precisa olhar para isso mesmo. E não forçar, né? Deixar... E é uma das grandes dificuldades que a gente vê nessa transição da sucessão. Tem hora que o filho não quer. E temos várias profissões diferentes, sem ser veterinária e agronomia, que dá para trazer, até arquitetura, qualquer coisa dá para trazer para o agro também, né? Direcionar para o agro. Engenharia e tudo mais. Psicologia hoje em dia também, tudo. Né? Você falou, a Beatriz RH, tudo. falou principalmente da conversa. É um problema lá dentro da minha casa. Assim, falta muita conversa. Então, às vezes, o diálogo foge. Alguém faz uma coisa, o outro já está pensando de outra forma. Então, o principal objetivo da sucessão mesmo e dessa implementação da AgriCompany, para mim, é alinhar todo mundo, né? Num sentido só. Porque senão não tem como organizar a empresa. O negócio que a gente vive tanto no ritmo hipnótico, automático, vai fazer... Mas tem um momento que você... Opa, vamos com calma. Onde que a gente vai... Para onde a gente vai? Alinhar o direcionamento de todo mundo ali, né? Então, nós vamos mirar para lá, tá todo mundo remando para lá. Isso é importante, que você falou. E se a gente fosse pegar, por exemplo... uma lição que vocês aprenderam com a geração anterior. O que vocês trariam? Beatriz? Bom, eu aprendi com meu avô que dinheiro não aguenta desaforo. Né? Ele sempre falava isso. Se for pouco dinheiro, ele vai acabar logo. E se for muito dinheiro, você vai gastar de um tanto que você acha que ele nunca vai acabar. E uma hora ele vai acabar. Ele é finito, né? Não é um recurso infinito. Então, né? Assim, dinheiro não aguenta desaforo. E com os meus pais, da questão do empreender com cuidado, pé no chão, cautela... E, principalmente com meu pai, eu aprendo muito a questão de lidar com pessoas. Que, às vezes, eu sou, assim, muito certinha, muito pragmática. E aí, meu pai tem mais um traquejo de lidar ali, né? E eu vejo isso também no meu marido, no dia a dia dele com os funcionários. Acredito que o meu perfil é muito analítico, muito certinho. E o deles já é mais, né, de influenciadores, de executores de função, então eles têm mais jeito de lidar, né, com pessoas. Então, assim, eu fico muito observando para facilitar na minha forma de lidar com os colaboradores, ou mesmo dentro da família, né? Mas isso que você está trazendo é muito importante, que são papéis complementares. Né? Você tem uma aptidão para fazer uma coisa. Uma das coisas que eu critico muito é o modelo do nosso ensino, que quer colocar todo mundo na média. Né? Todo mundo tem que ser bom em matemática. Não é todo mundo tem que ser bom. Tem que ser médio em matemática, médio em português, médio em ciência. E isso acaba tolhendo
alguns talentos, alguns dons. E eu não, pelo menos eu acho, né, a questão do pato, né? O pato, ele voa, ele anda, nada, só que ele não faz nada Tudo bem, ruim. né? Então, essa é a questão. Então, eu vejo a questão até que a Ana Carla falou do autoconhecimento. O que eu sou bom? Cara, então potencializa isso se você é bom nisso. Você é bom, você tem já uma característica analítica. Potencializa isso. Não que você vai deixar as outras áreas de lado, mas potencializa, que aí você vai ficar muito bom naquilo ali, né? Inclusive, quando, né, nós iniciamos aqui na consultoria, eu não me enxergava assim tão, né, às vezes tão com boa. Perfil com perfil para essa função que eu estou exercendo atualmente da gestão financeira. E aí foi muito interessante porque tem a possibilidade da gente fazer um teste com a psicóloga e foi muito legal, assim, pelo menos para mim, a experiência de... eu já faço terapia há muitos anos também, mas essa questão do autoconhecimento mais ali num teste, né, que é aplicado para a gente... vocacional, né? Isso, para a gente, né, ver esse direcionamento. E aí, a hora que eu fui ver o resultado do teste, eu falei, gente... Foi na AgriCompany? mesmo? Foi na AgriCompany? Isso. Fala um pouquinho desse Quando a teste gente foi organizar a parte de governança, né, foi proposto, então... pelo Randolfo, que eles têm um convênio com uma psicóloga especializada nessa área de RH, de reconhecimento de perfis, de comportamentos, né? E aí a gente responde um teste online, né? Vem pelo e-mail, então é super fácil, porque de onde você estiver, você faz o teste. E depois ela se reúne com cada um para apresentar o resultado do teste e vai te mostrando, então... Olha que legal isso. E isso é importante, né? Você conhecer o perfil de cada um ali no grupo familiar para definir as funções, os papéis, qual que é a zona de conforto de cada... Não, zona de conforto não, vamos dizer habilidades, né? Porque zona de conforto, você tem que querer sair da zona de conforto, né? Para você crescer. E aí vai vendo o talento de cada um para direcionar, né, essa divisão de papéis, e eu acho isso importante, porque às vezes eu não me via num determinado papel que, por falta de conhecimento, eu ignorava, falava, não, isso é ruim, Deus me livre, né? Não gosto disso. Mas justamente por desconhecimento ou por insegurança de pensar que eu posso executar aquilo ali, que eu tenho uma habilidade para aquilo, né? É isso mesmo. E a importância, né? De parar um pouquinho, olhar para dentro, quem eu sou, o que a minha empresa é, quais valores, né? Você tem alguma lição, Ana Emília? Eu acho que a lição maior assim, que eu construí com o meu avô foi a questão de pessoas mesmo. Entender as pessoas que estão ali, dando a vida delas ali, né? Ficam ali 24 horas na sua propriedade. Então, você tem que entender o que elas querem e ajudar elas a realizar os sonhos delas também. São pessoas, têm sentimentos, têm tudo. E se elas estão bem, o seu negócio vai bem. Porque elas estão ali para te ajudar, né? E entender que cada um tem um sonho, uma vontade diferente. E sempre, jamais passar do limite do respeito, né? Nunca, nem eles com a gente, nem a gente com eles. Até mesmo a gente cria um certo vínculo de amizade com os colaboradores, né? Mas sempre tendo uma linha ali, não ultrapassar essa linha de respeito e cuidado um com os outros, que estão ali para ajudar a gente, né? A minha especialidade é essa, né? Gestão de pessoas, RH, na área trabalhista, sou advogado, e eu enveredei para isso. E eu costumo dizer o seguinte: ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém conquista nada sozinho. Então, se eu quero prosperar no meu negócio e eu contrato alguém para trabalhar, é uma pessoa que você está contratando. E como você gostaria de ser tratado? Você deve tratar ela. Tem regras, devem cumprir regras, mas, no final do dia, são humanos. E elas têm que entender que essa pessoa, ela não trabalha para você, ela trabalha para ela. Ela está trabalhando ali para ganhar o dinheiro dela, para a sobreexistência dela, para da família dela. E isso tem que ficar muito claro, esse diálogo, essa clareza, nesse
correria do dia a dia e tal. A gente muitas vezes não tem paciência, mas melhor do que falar é escutar. Talvez ele quer um minutinho da sua atenção. Talvez é um papo desagradável, mas você escutar ele ali, talvez você muda toda uma forma de se organizar lá dentro. E você, Ana Carla? De lição? Uma lição que você aprendeu das gerações anteriores no seu negócio. Lá em casa também o lema sempre foi, né? Dinheiro não aguenta desaforo. Fazer tudo com o pé no chão. Uma coisa que eu tenho a aprender muito ainda com a minha tia é a organização. Ela é extremamente organizada, ela anota tudo. Tudo que você precisar, ela tem anotado. Eu e meu pai e meu irmão, a gente peca um pouco nisso ainda. E essa parte também, né? De valorização. Graças a Deus, lá em casa, a gente tem uma equipe muito boa. A gente não tem nada do que se queixar, mas eles sabem que a gente também está lá sempre para contribuir, né? Assim como eles contribuem, os colaboradores contribuem com a gente contribui com eles também. Maravilha, o papo flui como de costume. Já estamos avançando aí, né, Bruno? 1 hora? 1 hora a gente acha que não tem assunto e vai. Geralmente, quando é bom, passa rápido, né? Foi muito gostoso conhecer mais um pouco sobre a história de vocês. É um testemunho, né? Genuíno, verdadeiro que vocês trouxeram aqui. Não tenho dúvidas que isso vai ajudar as pessoas. Nós precisamos, né, compartilhar a informação. A informação, ela não nasceu para ficar comigo. Tem gente que tem essa. Vai, ajuda, compartilha o que você viveu, que você pode evitar a dor de uma outra pessoa, né? Então, a gente está passando pros minutos finais. Eu queria que cada um de vocês deixasse uma mensagem final, uma consideração final. Nada assustador. Uma questão do coração que venha mesmo. Começa a Ana Carla, ela está com uma cara de confiança. Ela tá segura. Uma mensagem final que você passaria para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo. Não, corta. Vocês têm alguma coisa? Nossa. Acho que o principal tenha calma e não desista, não. Porque é pouquinho que a gente vai fazendo a diferença aí. E no começo dá vontade de desistir mesmo, mas a gente não pode parar, não. Mas tudo, né? Tudo dá vontade de desistir quando você inicia. Vai aprender a tocar um violão. Nossa, o que é isso, né? E eu acho que é bem por aí mesmo. É a persistência aí, devagarzinho. Eu vi que houve uma inspiração para Ana Carla. Eu acho que, assim, pelo menos no meu ponto de vista, sempre colocar Deus à frente das nossas decisões. Eu sempre peço, assim, quando eu estou passando por turbulência, Deus me capacita, me norteia. E, além disso, parece que vem a luz, né? E aí as coisas vão fluindo. Ele é o principal, né? Sem ele a gente não é nada. Com certeza. Às vezes você está num dia e fala, nossa, hoje... E aí você faz uma oração à noite e no outro dia tudo parece que clareia. Estamos bem sintonizados. Eu também estou bem nessa fase de conexão com Deus. E quando você coloca ele na frente, você põe o pé, ele vai pôr o chão. É só confiar e entregar. Beatriz, houve uma intuição aí também, uma inspiração. Veio uma inspiração aqui. Complementando a fala das meninas, né? Assim, muitas vezes dá vontade de desistir, você fica pensando, nossa, será que eu vou conseguir? Mas eu acho que você honrar a história, né, dos seus antepassados ali naquele negócio, naquela propriedade, e pensar assim, não, eu vou ser persistente para dar continuidade a isso, porque tantos batalharam para a gente estar aqui hoje, né? E, né, o suor do meu pai, do meu avô, e assim, anteriormente, pode ser uma motivação, né, para você continuar ali aquele legado. Então, não desista, né, que com Deus à frente, devagarzinho as coisas vão fluindo, vão se encaixando, né, que a gente vai ganhando experiência para
e lidando com as situações do dia a dia e conduzindo da melhor forma. É bem isso. Vocês já assistiram Yellowstone? Comecei. Eu comecei também. Só que não faço igual eles. Pessoal, muito obrigado. O AgriCast está muito feliz aí por vocês terem compartilhado a história de cada um. Lembrando que nós teremos a mentoria AgriCompany, a 6ª edição da mentoria AgriCompany. Vai ser no final de agosto, aqui na cidade de Rio Verde. Como as meninas mesmo falaram, foi um ponto, um vira-chave dentro do negócio familiar. Assim que que a gente for publicizar, a gente manda para vocês. Este aqui foi o AgriCast, o podcast do agronegócio, e nós agradecemos os nossos apoiadores, as empresas AgriCompany, Consultoria Agropatrimonial, Amaral e Mello Advogados e Valongo Escritório Rural. Se você curtiu, vai lá no YouTube, se inscreve no nosso canal, vai lá no Instagram, vai lá no Spotify. Estamos como AgriCast, beleza? Até a próxima!